Queridos, hoje é um domingo lindo, nós festejamos o Senhor nessa noite. Obrigado, filha. E é um domingo muito especial para mim e a minha família, porque a minha filha Esther vai dar um testemunho de gratidão ao Senhor. E antes de convidar a minha filha para dar o testemunho dela, eu quero ler um versículo que está aqui no Salmo 50. Salmo 50, verso 23, diz assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Amém. O que nós, como família, estaremos fazendo aqui, no testemunho da Esther, é honrando o Senhor. O que nós objetivamos nessa noite é como tudo na vida da nossa família, resultar em honra, glória e louvor. Qualquer coisa que possa existir na nossa vida, na nossa família, que não honre ao Senhor, a nossa oração é que ela não exista, porque nós queremos ter a bênção de poder em todas as coisas, de todas as formas e em todos os momentos, honrar o nosso Redentor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então eu quero convidar a Esther, quero convidar minha esposa para estar aqui com a gente, o Pedro e o André. Nossa família vai expressar gratidão, porque não é só a bênção na vida da Esther, é a bênção na vida da nossa casa. Amém. Filha, é uma grande alegria poder ouvir o seu testemunho nessa noite. Oramos para que isso acontecesse, e cremos ser mais um dos momentos em que, como família, nós engrandecemos o nome do Senhor de uma maneira pontual e assertiva publicamente. Amém? É você. Oi, igreja, graça e paz. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje. Não, eu já vou começar a chorar, gente. Ora por mim aí, porque quem me conhece sabe, eu falo 2 palavras, estou chorando. Mas eu vou tentar me segurar aqui. Escrevi 5 páginas, mas eu resumi. Vai ser bem rapidinho. É impossível assim eu conseguir descrever em palavras o quão bom Deus é para mim. Não tem como descrever a misericórdia de Deus na minha vida. Deus é tão bom que Ele faz assim o que a gente não imagina. Eu nunca imaginei que eu fosse estar testemunhando aqui com essas palavras. Eu sabia que eu testemunharia, mas não sabia que eu testemunharia tanto. Deus ter feito tanto pela minha vida. Eu estou muito feliz, muito obrigada por terem vindo, por estarem aqui me escutando. Vou começar. Minha família está aqui, não é só para me dar apoio moral, não. É porque esse testemunho é deles também. Eu não poderia estar aqui falando com vocês se eles não tivessem lutado essa batalha comigo também. Então, o que eu estou falando é deles também, eles também viveram. Vamos lá. Por muito tempo eu sonhei com esse dia, e ele finalmente chegou. Não sei nem quantas vezes eu já ensaiei esse testemunho na minha cabeça, antes de dormir, principalmente após um dia com notícias ruins. Isso me dava esperança. Durante todo esse tempo, a única coisa que sempre foi maior que o meu medo é a minha convicção de que Deus é quem Ele diz ser. Estar aqui testemunhando a realização de um dos meus maiores sonhos é a prova da fidelidade e da bondade do Senhor. Glória a Deus por isso. Eu vou contar brevemente a minha jornada até a medicina e o porquê da minha escolha. Minha oração é para que, através desse testemunho, você volte a acreditar nos sonhos que o Senhor colocou no seu coração. Que o seu tanque de fé seja reabastecido. A palavra de Deus diz que o testemunho é o espírito da profecia, ou seja, quando alguém testemunha o que Jesus fez na vida dela, é para que você veja e creia que o que Deus fez por ela, Ele pode fazer por você também. O que o Senhor fez, Ele fará novamente, porque Ele não muda. Amém? Então vamos para o testemunho, para o início. Quando eu tinha 12 anos, eu tive meu primeiro encontro marcante com Jesus. Até aquele momento, eu sabia quem Jesus era, o amava, havia o reconhecido como meu Senhor e Salvador, amava estar na igreja, mas ainda não era amiga íntima dele. Foi então que no último dia de um acampadentro, que era um retiro de jovens que acontecia aqui na igreja no carnaval, era assim, era para jovens maiores, mas como eu era filha do pastor,
eu participava também. Por isso, não despreze jovens maiores, os adolescentes que estão no meio de vocês. Pode ser que Deus use uma reunião sua, que era para vocês, para falar o coração dessa pessoa e mudar a vida dela para sempre. Foi então que no último dia de um acampar dentro, o Senhor falou comigo. O Daniel ministrou em um culto de manhã. Eu não me lembro o que ele pregou. Só lembro que após a palavra dele, nós tivemos um momento de oração. E nessa hora, um espírito de arrependimento veio sobre mim. Foi um daqueles momentos que a gente reconhece o quanto é pecador e precisa do Senhor para viver. Eu chorei aquele dia inteiro. Eu não conseguia pensar em Jesus e não me emocionar com o quão perfeito Ele é, no tamanho do sacrifício que Ele havia feito por me amar e no quanto eu precisava demonstrar melhor o meu amor por Ele. No culto da noite, daquele mesmo dia, meu pai ministrou e no final ele fez um apelo, porque ele se sentia chamado para o ministério pastoral. Naquele momento, o Senhor me chamou e me mostrou um pouco do meu destino. Eu entendi que parte da minha missão aqui na Terra envolvia cuidar de pessoas. Então, desde aquele dia, todas as minhas decisões são voltadas para viver o que Deus tem para mim. E uma dessas decisões foi cursar medicina. Eu não queria fazer um curso simplesmente por fazer. Eu sempre tive a consciência de que eu não tenho tempo para perder. Tudo na nossa vida precisa ser intencional. E eu não queria somente ajudar a alma das pessoas, sendo uma pastora. Eu queria ajudar o corpo físico delas também, como o próprio Jesus fez, alimentar a alma e o corpo. Então, pensando sobre qual seria a melhor opção, eu cheguei até a medicina. Como médica, eu chegaria a lugares que uma pastora jamais entraria. Eu poderia ajudar o maior número de pessoas com menos equipamentos. Eu teria condições financeiras para ajudar mais pessoas, entre outros motivos. Foi uma decisão racional. Não desceu um anjo do céu e falou assim para mim, cursa medicina, é o que eu tenho para você. Não, eu pensei. Eu coloquei profissões que eu poderia fazer e orei, perguntei, Deus, qual dessas aqui é a que vai mais me ajudar? Fiz a listinha e o que deu foi medicina. Eu entendi que era aquilo que Deus tinha para mim. No início, não foi porque eu sonhasse em ser médico ou me sentisse vocacionada para isso. Eu comecei a me preparar para o vestibular por obediência ao Senhor, por acreditar com todo o meu coração no que está escrito em Jeremias 29:11, que Ele, somente Ele, sabe os planos que tem para mim, planos de paz e não de mal, para que eu tenha um futuro cheio de esperança. Eu sabia que, apesar de naquele momento inicial parecer ser uma jornada difícil, que de fato foi, eu tinha convicção de que o Senhor sabe o que faz. Após essa decisão, eu comecei a estudar intencionalmente para isso. Afinal, o vestibular de medicina é um dos mais, se não o mais, concorrido do país. Eu imaginava que essa jornada seria difícil, só não imaginava que seria tanto. Mas em todos os momentos, o Senhor esteve comigo. Jesus realmente é Deus Emanuel. Ele esteve comigo durante todo esse processo. Esteve comigo nas noites que eu passava horas chorando de ansiedade e medo de não ser boa o suficiente. Esteve comigo nas horas que eu passei estudando, nos dias que eu fui fazer os muitos vestibulares e no dia que as aprovações saíram, e esteve comigo também nos dias que as aprovações saíram também. Igreja, nunca deixe a sua alma esquecer que em meio às suas dores, para sempre, Deus reina sobre tudo. Ele tem o controle de todas as situações. Ele sabe como a nossa história termina, afinal, quem escreveu foi Ele. Então, se você está passando por um momento difícil, descansa seu coração nessa palavra. Voltando ao testemunho. Eu decidi que faria medicina no 9º ano e comecei a estudar para que quando eu chegasse no final do 3º ano, eu passasse e não precisasse de cursinho. Esse era o meu plano. Meu maior medo era ter que fazer cursinho, porque eu já tinha os próximos 15 anos da minha vida planejados e uma diferença de 6 meses que fossem, 6 meses que fossem, destruiriam tudo. Pode parecer loucura, mas é verdade. Eu tinha tudo planejado, em um caderno, assim, tudo escrito. Eu precisava passar com 17 anos, porque eu terminaria minha faculdade com 23, faria um ano de seminário na Bethel, que sempre foi meu sonho. Com 24, eu me casaria com alguém que eu conheceria lá, porque meu marido precisa ser pastor, e na minha cabeça eu só poderia encontrá-lo lá. Com 26, eu teria meu primeiro filho, e daí em diante era ter filho de 1 em 1 ano, trabalhar em São Luís, eu e meu marido ajudaríamos meus pais a pastorear a igreja, faríamos viagens missionárias com a minha família uma vez por ano. Ia ser assim a minha vida. Ou seja, se eu atrasasse 1 ano e meio nessa conta, que foi o que aconteceu, bagunçaria toda a minha vida. Acontece que Deus tinha feito um plano diferente para mim. Eu terminei o 3º ano e não passei na faculdade. No início foi muito difícil entender que o plano que eu havia feito
e que eu acreditava que era o que Deus tinha feito para mim também, na verdade, não batia com o dele. Mas como vocês sabem, o Senhor é sempre bom, Ele permanece fiel, mesmo quando a gente parece não acreditar mais nas promessas que Ele fez. E eu não passei na faculdade, no terceiro ano, então eu fiz cursinho por 1 ano e meio, no terceiro melhor colégio do país. Vocês têm noção disso? Jesus não somente supre as nossas necessidades, como também nos mima com coisas como essa. Eu nunca imaginei que poderia estudar onde eu estudei. Mas, como eu disse, os planos do Senhor são muito melhores do que os meus. E não somente estudei no melhor cursinho, como também tive o privilégio de estudar no conforto da minha casa, estando com a minha família. Como esse tempo em casa foi importante para mim. Acabou que calhou com o início da pandemia, com meu primeiro ano de cursinho. Acabou que calhou o início da pandemia, com meu primeiro ano de cursinho. Então, eu passei muito tempo em casa com meus pais, meus irmãos. Passei mais tempo servindo a igreja, que era algo que eu sentia muita falta. E, principalmente, passei muito tempo com Deus, no meu secreto. O Senhor precisava me tratar. Ele precisava cuidar de áreas da minha vida que só poderiam ser restauradas se eu estivesse em casa. E que precisavam estar muito bem resolvidas antes que eu entrasse na faculdade. E hoje, 5 anos e meio depois da minha decisão, eu estou aqui podendo testemunhar o milagre que o Senhor fez na minha vida. O Senhor não somente me permitiu passar em uma faculdade de medicina, mas me presenteou com 3 aprovações. Eu nunca imaginei que passaria na faculdade que eu estudo hoje. Eu fui fazer o vestibular completamente desacreditada que eu passaria. A minha última experiência com essa faculdade foi assim, terrível, traumatizante. Foi o primeiro vestibular que eu tinha feito na minha vida, no primeiro ano, e assim, gente, deu tudo errado, tudo errado. Eu achei a prova horrível, me tranquei no elevador da faculdade para chorar antes da prova, foi muito traumatizante. E eu não quis mais saber dessa faculdade. Durante todos os outros anos do ensino médio, no primeiro ano do cursinho, eu não queria fazer porque eu achava que era muito difícil e que eu não ia conseguir. Até que apareceu lá e minha mãe falou, faz, não custa nada. Fiz e passei, graças a Deus. Eu fui completamente desacreditada que eu passaria. Mas o Senhor, que é o nosso auxílio, nosso socorro bem presente, me presenteou com essa aprovação. Até em detalhes, como o meu desejo de poder estudar em uma cidade perto de São Luís, Ele realizou. Isso é infinitamente mais do que pedimos e pensamos, se cumprindo na minha vida. Mas isso não teria acontecido sem que algumas pessoas tivessem lutado essa batalha comigo. Primeiramente, eu preciso exaltar e glorificar o meu amado Jesus. Nada, eu repito, nada, seria possível se não fosse por Ele. Ele foi a minha força quando eu estava fraca, foi o meu amigo quando eu parecia estar sozinha, foi o meu consolo quando o resultado ruim saía, foi a minha esperança de que o melhor estava por vir. Ele fechou as portas que precisavam ser abertas, que precisavam ser fechadas, e abriu as que precisavam ser abertas. Ele fez tudo. Obrigada, Pai, obrigada, Jesus, obrigada, Espírito Santo. Vocês são o maior amor da minha vida. E cada suspiro meu é para conhecer vocês e fazê-los conhecidos. Depois de Deus, não tem ninguém que me abençoe mais do que a minha família. Como o Senhor foi bondoso me dando esses pais e esses irmãos. Nada que eu diga aqui será suficientemente bom para honrar vocês e agradecê-los. Vocês, igreja, são muito privilegiados por terem esses pastores. Então, tratem de honrar muito a vida deles. Primeiro, Pai, a sua paternidade por mim expressa perfeitamente de Deus por nós. O Senhor é o homem mais digno, honroso, respeitoso, servo, visionário, amoroso, mais parecido com Jesus que eu conheço. A forma como o Senhor cuida da nossa família reflete o cuidado de Deus por nós. Muito obrigada por cada conselho, cada danada, cada incentivo, por me levar em todos os vestibulares, por me levar para a escola todos os dias durante 13 anos, por cada oração, e eu sei que foram muitas, por cada sacrifício que o Senhor fez para que eu pudesse realizar esse sonho. O Senhor acreditou em mim quando nem eu acreditei. Deitava na minha cama comigo quando eu dormia chorando nas noites anteriores aos vestibulares, só para estar lá. Não falava uma palavra e nem precisava. Só a sua presença lá já dizia muito mais do que uma palavra poderia expressar. Muito obrigada.
Mãe, a senhora é a mulher mais fantástica que eu conheço. Foi a senhora que me apresentou o amor da minha vida, que é Jesus. Foi através das suas histórias missionárias que o meu amor por missões foi despertado. Foi através do seu ministério que eu descobri o meu. O seu amor por Jesus, pela igreja, me faz querer amá-los mais também. A sua entrega e o seu compromisso com o Senhor me inspiram. A senhora, sem sombra de dúvidas, é a mulher descrita em Provérbios 31. Não há nada que esteja escrito lá que a senhora não tenha. A senhora é a minha orelha na fé, não é a Amy Carmichael. Meu maior exemplo e inspiração. Muito obrigada por cada oração, cada história contada, por cuidar tão bem da nossa família, por me levar nos vestibulares, por chorar comigo quando eu chorava e rir comigo quando eu ria também. Por acreditar em mim, por me impulsionar, por me incentivar, por me ensinar tudo que eu sei, por se entregar completamente pelo Senhor e pela nossa igreja. Se eu conseguir ser 1% do que a senhora é para o meu marido e para os meus filhos, já vou ficar muito feliz. Muito obrigada. Deixa eu beber uma água. Exagerada nada, vocês sabem que eu não estou exagerando. Ai, Deus. André e Pedro, vocês são os irmãos que eu pedi para Deus. Na verdade, vocês são muito mais do que eu poderia pedir. Sempre tão atenciosos e prontos para me ajudar. Seja com o André fazendo um monte de café para mim durante o dia, seja com o Pedro me chamando para conversar. Vocês representam o cuidado de Jesus com a minha vida. Muito obrigada, eu amo demais vocês. Muito obrigada também aos meus avós, tios, primos, amigos, que sempre oraram muito por mim, torceram por mim, acreditaram em mim. Eu amo muito vocês. Não tem como citar o nome de todo mundo aqui, porque senão eu ia passar uma semana falando, e o tempo que o pastor me deu é curto. Mas muito obrigada. Eu sou imensamente grata por todos vocês, por tudo que vocês fizeram e fazem por mim. Preciso agradecer também as escolas que eu estudei. Colégio Nova Visão, Machado de Assis e WR. Todos os professores, tias da cantina, da limpeza, da recepção, que sempre foram tão bons para mim. Cuidavam de mim mesmo quando eu estava lá. No Machado tinha uma tia da cantina que ela sabia que eu gostava assim demais de café. E aí o café era comprado, né? Só que aí ela me dava escondido. Eu chegava lá, ela já tinha coado o café e dava para mim toda hora que eu chegava. Pra vocês verem, tanto que Deus me mima, né? E por último, Igreja Nova Vida. Como eu sou grata por ter cada um de vocês. Vocês são minha família também. Muitos filhos de pastor, infelizmente, não se sentem amados e acolhidos por suas igrejas. Graças a Deus, isso nunca foi uma realidade para mim. Vocês sempre depositaram tanto amor e cuidado sobre mim que me constrange. Muito obrigada por orarem por mim, por me abençoarem, por acreditarem no que eu carrego, por amarem tanto a minha família, por cuidarem tão bem de nós. Muitos de vocês me viram crescer. Alguns estavam no hospital no dia que eu nasci. Eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão e o quanto eu me sinto honrada por compartilhar a minha vida com uma família tão preciosa assim. Muito, muito obrigada por cada um de vocês. Eu sei que tem grupos de oração que oraram por mim. Muitos sempre chegavam em mim, oravam aqui no final do culto por mim, depositavam uma palavra de consolo quando sabiam que eu não tinha passado em algum vestibular, festejaram comigo quando eu passei. Muito, muito obrigada. Vocês são, assim, família para mim. Vai ser a coisa mais difícil, eu acho, fora ficar longe da minha família, vai ser ficar longe de vocês. Quando eu me mudar, eu não consigo nem imaginar. Não vir para o domingo 5 horas aqui para a igreja, não poder estar com vocês, tomar café depois do culto, ajudar na salinha. Vai ser muito ruim não estar aqui com vocês todo domingo. Mas eu sou muito grata. Muito obrigada, muito, muito obrigada. Por cada oração, por tudo que vocês já fizeram por mim, pela minha família, por cuidarem tão bem dos meus pais, amarem tanto eles, os honrarem. Isso, vocês demonstrando amor para eles, demonstram amor para mim também. Muito obrigada. E para finalizar, eu aprendi com a minha mãe, a todo início de ano, orar pedindo versículo para Deus. Uma palavra que me lembrará do coração dele para mim durante o ano. Esse ano eu fiz isso novamente, e o versículo que o Senhor me deu foi o Salmo 32:8, que diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você.
Esse versículo contém 4 promessas, e cada uma delas se cumpriu na minha vida nesse ano. O Senhor me instruiu a saber qual cursinho eu deveria fazer, a saber quanto tempo eu deveria dedicar estudando, a saber quanto tempo eu deveria dedicar passando com Ele. O Senhor me ensinou no caminho, não me ensinou o caminho, mas me tratou de tanta coisa, cuidou do meu coração, cuidou da minha família. Ele me aconselhou, me mostrando até os vestibulares que eu deveria fazer, quais eu não deveria, e cuidou de mim, me dando assim muito mais, muito mais do que eu poderia imaginar. O Senhor é Jeová Jireh. Ele é mais do que suficiente, sabe do que você precisa. Charles Spurgeon disse assim: enquanto o amado médico vive, há esperança, a certeza de recuperação para os piores casos. Se eu fosse olhar com olhos humanos, eu jamais viveria o que eu estou vivendo. Mas como ele disse, como Spurgeon disse, enquanto o amado médico vive, e o nosso médico vive para sempre, há esperança para os piores casos. Muito obrigada por poder estar aqui compartilhando com vocês. Estou muito feliz. E eu quero orar, agradecendo a Deus por isso, por poder estar aqui testemunhando, por Ele ter realizado esse sonho meu. É isso, vamos orar. Pai, como o Senhor é bom para mim. Eu não consigo expressar minha gratidão ao Senhor. Muito obrigada, Deus, muito obrigada. O Senhor faz o que a gente não imagina. Como o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor cuidou de mim desde quando eu decidi que eu faria medicina. O Senhor cuidou de cada ano, o Senhor cuidou de cada decisão. O Senhor sabia que eu estaria aqui hoje. Muito obrigada. Recebe a minha gratidão, Jesus. Recebe a minha gratidão, Espírito Santo. Obrigada pela minha família. Obrigada por ter colocado eles do meu lado. Obrigada pelas pessoas que o Senhor colocou no meu caminho durante esses anos. Obrigada por cada um que se dispôs a me ajudar. Obrigada por cada um que fez uma oração sequer por mim, que mencionou o meu nome em uma oração. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Obrigada por ter colocado pessoas tão boas, pessoas que amam tanto o Senhor no meu caminho. Obrigada pela minha igreja, que sempre cuidou tanto de mim, cuidou da minha família. Obrigada porque eu tenho uma igreja que ama tanto o Senhor, que ama o Senhor servindo pessoas como eu. Muito obrigada. Recebe o meu louvor, recebe a minha gratidão nessa noite. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou ser bem breve, viu, irmãos? Pode ficar. Eu me lembro de um dia que eu estava contando história lá na escola Nova Visão, quando eu era coordenadora, e eu nem casada era. Não, eu era casada, não tinha filhos. E eu disse para as crianças assim: se um dia eu tiver uma filha, ela vai se chamar Esther. E quando a gente descobriu que nosso bebê era uma menina, nós não tivemos outro nome, nunca tivemos dúvida que seria Esther, porque nós já tínhamos profetizado que seria uma mulher para as nações, que ela seria uma flecha. Eu até trouxe o livro, as mães que me acompanham na quarta-feira, no Ministério Déboras, nosso livro chegou, que nós vamos começar a aprender com ele, que se chama Como Flechas. E os nossos filhos são flechas, amém, queridos? E hoje nós estamos enviando a nossa. Os nossos filhos, eles não são para ficar na aljava. A gente tem o privilégio de tê-los, para prepará-los e para enviá-los. Hoje é o primeiro envio da nossa Esther, onde ela vai ser mais preparada ainda para o destino, para o propósito do Senhor na vida dela. E num dia, numa estação muito importante da vida da Esther, quando ela completou 15 anos de idade, que é uma data especialíssima na vida de uma menina, nós parafraseamos a bênção que está em Deuteronômio 28. E eu quero hoje enviar a nossa filha, nós queremos, com essa bênção novamente. Amém? Eu convido você a ficar em pé. E se você tem filhos,
Faça dessa oração a sua. E marque aí na sua Bíblia, Deuteronômio 28. É um texto que tem uma promessa, uma bênção para aqueles que escolhem o caminho da obediência. Nós temos muitos juniores e adolescentes aqui. A obediência é um caminho que é carregado com as bênçãos do céu aqui na terra. Amém, queridos? Eu sempre digo para as mães e pais, quando eu posso, o seu filho vir à igreja, o seu filho estar aqui é bom, mas não é tudo. Eles precisam ter uma experiência pessoal, muito íntima com o Espírito Santo, como a Esther teve aos 12 anos de idade. Eu levei a Esther a Jesus com 4 aninhos de idade. Ela recebeu Jesus como Senhor e Salvador com 4 anos de idade. E isso aconteceu com o Pedro e com o André. Mas isso é suficiente para salvação. Para andar num caminho de obediência. E para experimentar as bênçãos do céu aqui na terra, para aprender a ouvir a voz de Deus, os direcionamentos de Deus, eles precisam ter uma experiência profunda, pessoal com o Espírito Santo. Talvez você, pai, precise. Talvez você, mãe, precise. Então vamos buscar isso, amém? Eu convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos abençoar a nossa filha e através dela nós abençoamos todas as flechas desta igreja. Amém? Porque nós somos pais dessas crianças. Eu e o Fábio somos pais espirituais dessas crianças, desses adolescentes. E você também pode adotá-los como filhos. Não tenha só o seu biológico. Vamos abençoá-los nessa noite e vamos lançá-los para o futuro que Deus planejou para eles. Amém? Filha, novamente nós te abençoamos com essas bênçãos aqui. Apenas como nossa família. Nós temos você, que é a nossa família espiritual, no mesmo peso de importância que a nossa família biológica. Então, nós projetamos dedicar essa noite, esse encontro nosso, esse culto ao Senhor, para poder compartilhar com vocês da alegria que nós na nossa casa temos experimentado e poder compartilhar com vocês um pouquinho da trajetória daquilo que acontece dentro da nossa família e que muitas vezes não é expresso publicamente. Mas num momento assim, dá para você perceber um pouco daquilo que é a nossa vida como família. E continuamos dependendo da sua oração, da sua intercessão. Se você em algum momento pensar, se perguntar, qual é a bênção? O que Deus quer que eu faça pela família pastoral? Primeiro ore. Se você fizer isso, eu estou plenamente realizado com a minha família. Primeiro ore. Pois eu acredito, e acredito mesmo, que nada sem oração tem sentido e dará frutos. Então comece orando, ore por nós, precisamos muito das orações dos irmãos em cada uma dessas etapas. Precisamos estar guardados no Senhor em cada uma dessas etapas, protegidos no Senhor em cada uma dessas etapas. Então eu continuo, eu e minha casa, dependendo completamente, absolutamente das orações de vocês. Amém, queridos? Eu tenho 10 minutos e eu quero compartilhar o Salmo 116 com os irmãos. Salmo 116. Abra sua Bíblia, por gentileza, Salmo 116. Alguns irmãos perguntam para mim, para minha família, como que vocês estão lidando com tudo isso? Eu acho que daqui a algum tempo a gente vai ter condição de responder essas perguntas.
buscamos nos preparar para tudo isso. Buscamos nos preparar emocionalmente, buscamos nos preparar, mas tudo é muito novo e certas circunstâncias não são possíveis se preparar para elas. E a gente está desfrutando da bondade do Senhor sobre a nossa vida. E um texto que eu sempre o trago diante de mim é esse do Salmo 116, versos 12, 13 e 14. Aqui a Bíblia nos traz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Essa é uma pergunta que eu não faço agora, eu sempre fiz essa pergunta diante do Senhor, pela abundância da generosidade dele sobre a minha vida, desde o momento em que ele se permitiu ir me encontrar onde eu estava, no abismo escuro onde eu me encontrava. E eu sou muito grato a Deus pela salvação que ele ofereceu a mim, pela mão estendida que ele me deu, quando eu não tinha disposição, nem vontade, nem planos de oferecer a ele a minha atenção, ele veio ao meu encontro. E desde esse dia eu faço essa pergunta ao Senhor, porque eu acredito mesmo, irmãos, que não podemos imaginar viver a vida sem gratidão. Eu tenho a ingratidão como a expressão maior de uma vida dominada pelo orgulho. O ingrato enxerga somente a si. Tudo o que contribuiu para o benefício dele não representa nada. Nós, como igreja, precisamos ser o povo da gratidão. E eu encontro aqui no Salmo 116 essa pergunta linda: Deus, o que é que eu vou fazer agora para o Senhor? Porque eu estou diante do que o Senhor tem feito por mim, e eu fico assim meio sem saber o que fazer. O salmista me dá uma direção e uma orientação. O salmista diz assim: eu vou erguer o cálice da salvação, eu vou invocar o nome do Senhor, e eu vou cumprir, eu vou ser uma pessoa de palavra para com o Senhor, diante das outras pessoas. Eu tenho aqui 3 verbos que realçam a resposta. Como eu posso retribuir ao Senhor o que Ele tem feito por mim? Primeiro, Ele diz: testemunhe a sua alegria. Erguer um cálice de salvação. Cálice na Bíblia sempre está na conotação de celebração e alegria. O cristão que celebra as suas vitórias intimamente é um profundo ingrato com o Eterno, porque as bênçãos do Eterno sobre o seu povo é pública e externa. Não há bênção de Deus que não se exteriorize por meio da sua igreja. Toda bênção do Senhor na vida do seu povo é como um farol que brilha e outros devem enxergar. O salmista diz: eu vou começar, eu vou iniciar erguendo. Erguer é tirar do plano onde pode passar despercebido, é hastear uma bandeira, é levantar, é fazer com que possa ser percebido por aqueles que estão naquele lugar, que não seria possível ver se continuasse como está. Eu vou erguer, eu vou mostrar o que Deus fez por mim. Salvação aqui é o agir de Deus. Eu vou mostrar com alegria o que Deus fez por mim. O salmista, ele nos dá uma segunda orientação para nós podermos
ter um coração que expressa por aquilo que Deus fez por nós. Ele diz assim: eu invocarei o nome do Senhor, eu celebrarei publicamente, mas continuarei demonstrando uma completa dependência. A bênção que Deus me deu não me tornou autônomo. A bênção e o favor do Senhor sobre mim não me colocou no nível da autonomia, do não mais depender. Agora você está com o tanque cheio, vá. Não, eu preciso entender que o tanque esvazia, e eu preciso estar no Deus que novamente me potencializa para os próximos desafios. Ele diz: olha, Senhor, eu reconheço tudo que o Senhor tem feito por mim, eu testemunharei disso, mas eu não me deixarei ser dominado pela autossuficiência. Não a mim, mas ao teu nome. Eu estarei na tua presença como um dependente. Eu não deixarei que ninguém entenda o que eu sou, mediante o que o Senhor tem feito na minha vida, como um ato meu. Parabéns. Ah, mas eu também estudei tanto, trabalhei tanto, economizei tanto. Tudo isso é expressão de gente ingrata. Porque tudo que você tem, se primeiro não apontar para Deus, revela que você está vivendo uma vida equivocada. É para Ele. É para Ele. Eu vou erguer. Eu vou testemunhar. Mas eu também permanecerei no lugar da dependência. Eu não abandonarei o secreto, eu não abandonarei a bênção da coletividade, eu não abandonarei, eu vou continuar invocando o nome do Senhor. Eu não darei a impressão de que eu estou conseguindo alguma coisa, eu sempre revelarei que se vier a acontecer alguma coisa é porque o nome do Senhor foi invocado. Eu vou chamar o Senhor, invocar é trazer para. Eu não darei um passo sem que as pessoas vejam o Senhor comigo. E o salmista aqui nos traz um terceiro ponto para nossa reflexão, para uma vida de gratidão. O que eu darei ao Senhor por tudo que Ele tem feito por mim? Eu vou testemunhar. Eu vou permanecer no lugar que me fez desfrutar, eu vou permanecer junto com meu Deus, eu vou invocar, mas também eu vou cumprir com os meus votos publicamente. Votos que eu fiz na intimidade eu cumprirei em público. Verso de número 14, eu cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo. Eu vou cumprir o que eu disse, eu vou cumprir. Queridos, nós não podemos apenas testemunhar do que Deus fez, nós não podemos apenas permanecermos no lugar onde a gente depende de Deus, mas nós precisamos demonstrar integridade, caráter, fidelidade pública, cumprindo o que havíamos falado para Deus em secreto, cumprindo publicamente. O nosso bom Pai, Ele nos abençoa e nos abençoará. Sobre você as promessas dEle, sobre a minha casa, sobre a sua casa, a minha vida, a sua vida. Agora não se aparte do lugar onde os gratos se encontram com o seu Deus. Não seja seduzido e se imagine como merecedor. Nunca, nunca.
É somente a Ele a honra, a glória e o louvor. Num testemunho pela bênção alcançada, numa vida de dependência, porque sem a dependência, sem o relacionamento, não valeria a pena ter a bênção. E cumprindo publicamente o que em secreto foi acordado com o Eterno. Irmãos, não há impedimento para quem se posiciona assim no Senhor, e o meu desejo é que nós, como família espiritual, como famílias biológicas, vivamos essas promessas do Senhor, amém? Aleluias. Se você deseja, se em algum momento você se perguntou, puxa, como o pastor Fábio com a sua família tenta expressar a Deus aquilo que Deus tem feito por eles, está aqui no texto que eu compartilhei com você agora. Está aqui. É nisso aqui, queridos. É nisso aqui que tem sentido tudo mais. Porque se não for para glorificar o nome daquele que me amou, me salvou, se tornou o meu Senhor, o meu Pai, não vale a pena. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você, para que a gente viva essas orientações da nossa vida. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai querido, quando a gente olha para o que somos, de fato, a gente fica desconcertado diante do que o Senhor é e faz por nós. O que é que a gente pode fazer para o Senhor? Um Deus que tem tudo. O Senhor tem tudo. O Senhor é. O Senhor é. No Senhor não há ausência, no Senhor não há falta, no Senhor não há dor, não há lágrima, no Senhor, o Senhor é pleno. O que nós podemos fazer? Obrigado pela Tua palavra que nos dá direção. O Senhor não nos larga sem orientação. Essa noite eu e minha família estamos testemunhando o benefício do Senhor sobre nós, na vida da Esté. Estamos aqui declarando que não abrimos mão da companhia do Senhor conosco. E estou aqui publicamente dizendo que foi para um momento assim que nós oramos pelo nascimento dos nossos filhos, para enviá-los para o destino que o Senhor tem para eles. Se um dia o Senhor enviou Jesus para vir aqui realizar a obra que Ele fez por nós, Senhor, eu me sinto participante de algo que dá uma menção. Eu envio a minha filha para que o Senhor marque vidas com a vida dela. Daqui a alguns dias farei isso com o André, com o Pedro, cada um dentro do propósito que o Senhor estabeleceu para eles. E a minha esposa, o privilégio de podermos ser mordomos nessa dispensa paternal que o Senhor nos deu. O Senhor poder nos permitir cuidar, poder nos permitir enviar, lançar as flechas. Obrigado. Que nós como igreja tenhamos isso com muito valor. Que nós olhemos para os nossos filhos e filhas e entendamos a nossa missão e o privilégio de lançá-los como uma flecha para o destino que o Senhor tem para eles. Obrigado, Senhor, por essa noite linda, que eu e minha família honramos o Teu nome de maneira pública, cumprindo com o voto. O que um dia falamos em secreto, trouxemos em público aqui hoje, cumprindo com o nosso voto. Obrigado em nome de Jesus. Amém, queridos?